Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você e Joana de Ângeles, juntos, entrando em plenitude. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um amigo do coração, uma pessoa muito especial que vem bater um papo conosco sobre as adversidades, as dores emocionais durante a pandemia. Estamos aqui com Rossandro Klinger, psicólogo e papo direto e reto conosco. Tudo bem, Rossandro? Tudo Seja bom. bem-vindo. Alegria minha, Iraci. Rossandro, a pandemia trouxe assim um divisor de águas, né, no mundo moderno, né? Estava todo mundo num pique, correndo, fazendo isso, aquilo, e de repente para tudo. Vamos parar tudo, acabou, vamos começar a brincadeira outra vez. Né? E isso trouxe uma série de adversidades familiares, né? Que você vê que as pessoas, tipo assim, quem é essa pessoa que está casado comigo há 20 anos, mas eu não fui comunicado ainda? Que surpresa foi essa? Umas coisas assim. Quais são essas dificuldades dessa situação? A gente percebeu no início, desde Wuhan, na China, quando começou a pandemia lá, relatos de aumento dos casos de divórcio, né? E foi acontecendo ao longo dos países em que a pandemia foi se instalando. No fundo, o que a gente percebeu é que casais que já estavam com um casamento fragilizado, diante da hiperconvivência que a pandemia obrigou muitos a terem, perceberam que estava difícil demais a convivência e que alguns acharam que a melhor escolha era não continuar a relação. Tanto que eu lembro que no início da pandemia, um amigo meu que trabalha com imóveis de São Paulo disse que estava com um flat, com maior dificuldade de vender, porque estava numa crise econômica também, e que assim, tipo, 2 meses depois da pandemia, ele estava sendo disputado por flat, porque as pessoas se separavam e iam pro flat, aquela coisa toda. Porque, né, vai começar a vida, mas vai dar um apartamento grande, vamos lá para um small para poder começar as coisas a acontecerem. Esses casamentos que já estavam com certa fragilidade, diante dessa hiperconvivência, de toda a ansiedade, filhos em casa, tudo aquilo ali gerou dificuldades profundas de adaptação. Digamos que esses casais, Iraci, eles já viviam numa relação que era mantida muito mais pela evitação do que pela presença. Eles viviam se evitando, menino dormindo no meio da cama do casal para poder evitar o relacionamento conjugal, era assim, vamos sempre sair mais com muitos amigos para poder a gente não ficar sozinho. Só que a pandemia zerou essas, digamos assim, esses acordos sociais para manter um casamento que já estava esgotado, e aí o esgarçamento veio e aconteceu. Em contrapartida, também é verdade, outros casais que tinham algumas coisinhas ali para ajustar, mas que estavam empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer, se viram obrigados também a fazer esse ajuste e ajustaram e melhoraram. Então, se alguns romperam, outros se reunificaram, ajustaram, se perdoaram, aumentaram a intimidade, o convívio. Engraçado que a pandemia ela apenas veio que explicitar aquilo que estava para funcionar ou não funcionar e dar uma solução. Na nossa visão, claro, uma visão espiritual do processo, a gente sabe que muitas vezes um casamento não funcional e que termina acabando, por mais doloroso que seja o divórcio para a família e filhos sobretudo, dependendo de como estava o desgaste, é melhor do que manter-se com desrespeito. Com certeza. Não é verdade? Então, assim, a gente também viu, lamentavelmente, mundo afora, o incremento da violência doméstica contra as mulheres. Nossa, né? Isso explodiu, Explodiu, né? A gente viu assim, é como se os lugares em que eu usava para desafogar a minha mágoa da vida, minhas frustrações, como por exemplo um campo de futebol e gritar, chamar o juiz de ladrão, não sei o quê, como toda essa rede de explosão e de deslocamento psicológico foi perdida, muitos não conseguiram trabalhar os sentimentos em si, explodiram em casa. Feminicídio, violência urbana, enfim, triste, a gente viu na França, redes de farmácia fazendo campanha, denuncie, bota uma placa, as coisas todas, mostrando assim como tem famílias que vivem uma dinâmica interna que a gente nem suspeita, de dor, de angústia, e como a sociedade, enquanto um ente que precisa criar um pacto de convívio social, né, com dignidade, tem que vigiar
né, para punir aqueles que descumprem o papel de convívio salutar dentro da família. Então tem que ter realmente, por isso que tem que ter leis, como Maria da Penha, Delegacia Especializada da Mulher, caracterizar como crimes tipificados como crime de feminicídio, porque de fato existe. Então, nesse contexto da pandemia, borbulhando dentro do ambiente familiar, as coisas que estavam para acontecer é como uma panela de pressão que chegou o pique e Acabou. explodiu. Mas, assim, também tem havido agora uma diminuição em alguns casos de divórcio, porque também está tendo alguns ajustes. Em contrapartida, acho que muita gente descobriu que tem filho, né? Porque acho que tinha gente que tinha terceirizado tanto a educação dos meninos. Nossa Senhora! Que de repente, tem menina aqui, né? Porque passava o dia num canto, no outro e tal. E de repente, fez com que os pais tivessem que olhar. E acho que uma coisa importante sobre isso é que, para além dessa coisa de olhar os filhos e sentir a dificuldade, alguns reclamando, os primeiros memes que viralizaram durante o início da pandemia eram os pais desesperados com as aulas online. Eu não aguento, a professora tal pede uma coisa, a outra pede fazer uma pirâmide, aí um já pede para chamar para fazer um desenho, não sei o quê, e vai. Agora não, a professora quer que pegue massinha. Os pais desesperados, que para mim tem um lado pedagógico muito grande, porque muitos reclamam dos professores. Não, você não dá atenção ao meu filho. Né? Não, você não deu a atenção que devia ao meu filho, não sei o quê. Aí tá um professor lá com 40 alunos, você tá lá cobrando, e não dá conta de um filho de 2. Né? Então, para a gente ver o que o trabalho, a valorização, né, do educador, da importância, você deixou seu bem mais precioso numa escola, com pessoas que estão lá formatando eles. Então, não chega lá humilhando, gritando, passando o dedo na cara, que isso é muito ridículo. Porque dá trabalho educar, tem que repetir muito, tem que insistir. Alguns pais fazem assim, mas eu não sei trigonometria, eu nunca estudei o que esse menino estudou. Entenda, quando a gente senta junto de uma criança ou de um adolescente e estimula o estudo, não necessariamente eu tenho que responder aquilo, mas é mostrar o conhecimento e o saber tem um espaço importante nessa família, e a gente dedica uma hora para que a gente sente juntos e a gente possa construir o conhecimento. Então, eu posso não estar te ajudando, mas eu vou ficar aqui lendo um livro, sua mãe aqui, e você vai ficando aí, faz seu exercício e tal, e se precisar de um suporte, a gente vê quem pode dar o suporte. Agora, você está lá no WhatsApp, no Instagram, seu filho estudando? Bom, o tempo inteiro, os pais que não estão trabalhando, né? Você vê acompanhando séries de Netflix aí o tempo inteiro, ou então nas redes sociais. E estude. Mais um episódio. Mas estude, viu? Estude. Não funciona. E acaba esse tempo, o filho nos jogos, redes sociais, da mesma forma. Você não acha que isso está trazendo uma desaprendizagem com eles? Certamente a gente vai ter que imaginar que na volta para a escola, muitas crianças que até alguns pais controlavam o uso de tecnologias, mas porque elas se tornou online, tiveram que entregar tablets, smartphones, computadores. A gente está falando aqui de crianças classe média, né? Porque a maior parte longe disso. Vivendo em lugares apertados, disputando uma coisa ou outra sem poder ter acesso à aula online, tornando a vida das famílias muito mais difíceis. Então aí são muitos contextos, mas de um modo geral, a gente sabe que vai ter que fazer uma nova adaptação para o uso dessas tecnologias, ou digamos, o desapego desses celulares que muitos tiveram, porque ficaram muito no online. Mas eles também estão tendo assim, uma crise de identidade pela falta do contato com os colegas de colégio, especialmente variando para crianças que são muito mais voltadas, digamos assim, à construção do espaço lúdico, porque por mais que você tenha 10 irmãos, que não é o padrão das famílias de hoje, você se acostuma. Quem tem família grande sabe o que eu estou falando. Tem 10 irmãos lá. Quando vinha um primo, era festa. Porque é diferente, né? Assim, funciona. É exatamente assim. Então, assim, quando a gente vai para a escola, também a escola é um lugar, um espaço de trocas afetivas, de construção de identidade, em que a criança vai experimentando os modelos familiares, convivendo com outras crianças de outros modelos, para ir se aperfeiçoando, aprendendo a lidar, a se frustrar, a perder, a dividir. Então, também tem esse aprendizado. Não é somente de cobrir as letras e alfabetizar-se. Na adolescência, as demandas já são de outra ordem. Os adolescentes estão numa fase a primeira crise normativa, que a gente chama na psicologia, ou seja, uma crise normal, uma crise normativa, que é da passagem da infância para a adolescência, indo para o adulto jovem, que quer se identificar com pessoas para além da família.
que é o grupo de iguais, aqueles que gostam de esporte radical, ou de música sertaneja, ou de rock, ou, né, ou de fazer street bike, ou qualquer coisa que o seja, que os una por um interesse e você consiga construir identidades para além da família. Bom, eu sei que a galera está tentando fazer isso no virtual, mas por mais que você tente compensar, chega um momento que tem que ter o contato, né? Porque eles faziam isso no virtual, mas depois tinha escola, tinha um intervalo, tinha um recreio, aí ir ao shopping, ou jogar bola na rua, ou brincar na rua. Tinha social Essa toda. socialização, ela, digamos assim, ela era o teste real daquele processo de identidade de grupo, que também se perdeu, né? Então, quem tem criança pequena tem um tipo de estresse diferente com ela em casa, quem tem adolescente e pré-adolescente tem um outro tipo de estresse. Lembrando que pais e mães também estão ali tentando se reinventar, trabalhar no virtual, né, no online, fazer entregas de trabalho no online, no home office, que nem é home office, porque o conceito de home office não se aplica ao que está acontecendo. Porque assim, home office a gente está aqui no estúdio, né, Iraci? Então ele foi planejado para fazer filmagem. Mas um professor de escola pública ou de escola privada, que na própria casa, na sala, tem que fazer isso, ele não tem um home office. E está tirando a privacidade da própria família. O que a gente tem hoje é work at home, que é trabalhando de casa. Não é home office, escritório em casa. Porque o home office eu planejo, eu boto internet, eu crio um ambiente fechado, que a família pode conviver sem me atrapalhar. Mas no work at home é todo mundo tentando se virar na varanda, no banheiro. Eu vi uma matéria do New York Times que a moça estava conversando com o patrão e ele olhou assim e fez: esses azulejos aí atrás de você é do banheiro? Ela fez: é. E você está no banheiro na reunião? Sim, mas é porque é o único lugar da casa que é isolado. Porque meus filhos estão na sala, meu marido está no quarto, eu moro num quarto e sala aqui em Nova York e é o único lugar silencioso. Não estou fazendo outra coisa, eu estou na reunião. Ou seja, no mundo todo, com mais ou menos recursos, as pessoas estão se adaptando. Então, os pais também estão tentando se adaptar, com medo de perderem o emprego, né? Exato. Pessoas estão tendo que se mudar porque não conseguem mais manter o padrão de vida, porque um ou outro perdeu o emprego, ou então a empresa disse assim: eu preciso diminuir o salário para não demitir. Então, tá vendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, eu estou falando aqui só do ponto de vista material. Sim, claro. Os impactos emocionais disso tudo você deve imaginar, né? A ansiedade, a angústia, como é que eu vou manter meus filhos. Também é a oportunidade espiritual de reforçar. Eu percebi que muita gente, reforçar os laços. Eu percebi que muita gente se reconectou a Deus. Muita gente, pela primeira vez, conectou a Deus. Descobriu. E muita gente se aprofundou na conexão com o Pai. Então, obviamente que se a motivação foi o medo, não tem problema. Deus não fica chateado se você só está procurando na dor. Apenas ele está totalmente disponível. Porque na dor que você começa a se mover. Ele está totalmente disponível em amor, esperando que a gente vá de todas as formas. A dor é uma delas. Então, assim, que a gente aproveite esse momento para também, claro, tem estresse, nem todo dia está legal, tem dia que é sufocante, mas a gente tem também uma oportunidade que a gente não estava tendo de se escutar, se observar com quem nós convivemos, observar mais detidamente o comportamento do filho e da filha, do relacionamento, de si mesmo, né? Eu aproveitei muito a pandemia para pensar muito sobre o meu comportamento. O que me irritava, quando me irritava, por que me irritava, como eu reagia. Aí eu fazia: então toda vez que acontece isso, eu me sinto assim, eu me comporto assim. Sabe? Então, agora eu estou me assenhorando por ganho de consciência de um processo que estava automatizado. Eu lembro que quando eu tive a Covid mesmo em dezembro, eu e minha esposa Janine, eu disse assim que o aprendizado que eu vinha fazendo ao longo do isolamento, ele se aprimorou com a doença. Foi, porque assim, a gente sentiu que de fato é um isolamento mais intenso, o medo, fazer exames todo dia, desconfiar de qualquer sintoma. Ai, meu Deus, será que piorou? E o pulmão, como é que tá? Aquela coisa toda. E, ao mesmo tempo, imaginar, e você tem um plano de saúde e vai para um hospital, e quem não tem isso? Quem não pode fazer 3 tomos ao longo de um processo de pandemia? Então, a gente foi vendo, percebendo em nós, nos outros, mas fomos trabalhando toda essa construção de identidade, e aí cada um do seu jeito. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. E que pessoas, Iraci, que eu enxergava, e ainda enxergo, como pessoas desequilibradas, financeira, emocionalmente, se desequilibraram. Então eu comecei... Perderam o centro completamente. Eu comecei a receber ou por inbox de redes sociais, ou para quem tinha acesso ao meu WhatsApp ou e-mail,
me ajude, socorro, pelo amor de Deus. Aí eu fazia, fulano. Aí eu fiquei pensando, se fulano tá assim, que tem recursos emocionais, apoio familiar, meu Deus, imagina o resto da humanidade, né? Eu lembro que logo no início da pandemia, Iraci, a última viagem que eu fiz foi pro Rio, dia 22 de março, eu acho. Saí daqui, fui pra Campinas, fiquei, né? E as primeiras semanas eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem rotina. Todas as palestras foram canceladas. 75 contratadas, cancelaram tudo. Né? Aí amanheci de fazer o quê? Aí eu parei e pensei assim. Cheguei, sentei e disse, Rossandro, se alguém dissesse pra você, Rossandro, tô perdido, sem saber o que fazer, tô em casa, o que é que eu faço? É como se eu estivesse fazendo terapia comigo mesmo, né? Aí eu fiz, primeiro, você precisa de rotina. Porque o primeiro luto que a gente teve foi da rotina. Exato. Parou tudo. Parou tudo. Então, sem rotina, que a gente reclama demais, mas sem a rotina a gente perde o norte. Aí eu comecei a criar rotina. Comecei a fazer atividade física na varanda com minha esposa todos os dias de manhã. Aí eu ia para o escritório, fechava. Voltei a terminar um livro que eu estou terminando agora. Comecei a produzir outras coisas, ler outros livros que eu estava na fila para ler. E aí eu pensei, bom, eu agora estou com rotina. Agora falta uma outra coisa que é importante. Eu falo, eu sou terapeuta, eu escrevo, então eu tenho um propósito. Eu tenho que levar isso para Tenho que fora, levar isso não pra fora. posso guardar agora. Aí eu bolei com o pessoal que trabalha comigo, a minha equipe, um curso gratuito chamado Quarentena Sem Pirar. Teve 40 mil inscrições de pessoas assim, para fazer o curso. Era gratuito. Que era para a gente fazer quase que diariamente temas de como passar na quarentena sem pirar. Terminou virando uma hashtag, quarentena sem pirar, virou um movimento. Aí comecei a fazer live com Cortella, Moncha Cohen, com Leila Ferreira, com um monte de gente, Carpinejar e tal. Comecei a fazer um live com essas pessoas, né? Que era assim, bom, já que eu não estou dando palestra, eu preciso entregar alguma coisa. Aí foi quando eu senti, pronto, eu criei rotina, criei propósito. Beleza. Aí eu percebi depois que eu estava fazendo live demais. Aí olha como é engraçado, né? Eu fiz, poxa, a sociedade inteira está passando por um movimento que o vírus está provocando de parar para refletir. Você está no automático de novo, só que no virtual. Aí, as que eu já tinha, digamos assim, combinado de fazer, eu continuei, mas aí eu fui enxugando. As pessoas, o que está acontecendo com você? Eu digo, eu estou querendo ouvir a pandemia. E ela tem um som. Tem um som. Tem mesmo. Eu quero ouvir o que ela quer me dizer. Né? Eu lembro que quando eu peguei o vírus mesmo em dezembro, Leonardo Machado, nosso amigo psiquiatra de Recife, mandou até um WhatsApp para mim. Rossandro, achei muito legal que você silenciou totalmente durante os 15 dias que você ficou em isolamento social, porque doença nos pede isso. Nos pede. Eu não fiz nada, não tinha nenhuma ação, a não ser o que eu tinha feito basicamente. Eu tinha uma entrevista para a CBN Brasil, que eu tinha esquecido, e eu entrei no ar, né, com Pétria Chaves, uma amiga querida, e aí eu parei, achei legal, porque fiz, que eu estava me sentindo muito mal, porque eu não estava fazendo nada, e aí eu parei, por que eu me senti bem? Porque eu dei entrevista, mas veja só, eu só posso me sentir bem se eu estiver fazendo alguma coisa, e quando eu não puder fazer, eu não posso me sentir bem assim mesmo? Eu não sei ficar sozinho comigo, entende? Até quando eu me senti bem, eu analisei aquilo. Exato. E aí eu pensei, poxa, eu não preciso estar, para poder me sentir bem comigo, o tempo inteiro tem que entregar. Senão eu não aprendo a receber. Eu tenho que receber, eu tenho que aprender que uma pessoa... eu vou fazer a feira de vocês dois. Os parentes ligando, cuidando, mandando sopa. Aquele movimento de ser cuidado. Às vezes você está num piloto automático de entregar para a vida, e você pensa assim, poxa vida, que bonito, que gostoso, a sopa que chega, alguém que liga. Receber um mimo, né? Eu deixei um café na porta do elevador, abre aí o hall do apartamento e pega. Né? E aí a coisa de ser cuidado, esse movimento, então esses movimentos para lá e para cá, que as famílias, que os casais, que os filhos, que todos nós estamos ainda processando, que tem gerado um aprendizado, que a gente está fazendo isso agora no programa, aqui com você, mas vai ser feito ainda muito mais intensamente, a gente vai compartilhar.
O que cada um aprendeu? O que a gente pode perceber nisso e construir muito mais potência nesse esquema? Porque é um crescimento interior muito valoroso nesse Muito. momento. Demais. É com dor, sim, é com dor. Não vou dizer que seja com sofrimento, porque o sofrimento a gente escolhe. Você pode passar dificuldade, aquilo está doendo, mas você fala, eu não estou sofrendo, eu estou aceitando, eu estou sendo ativo. Né? E esse gera um movimento de força, não gera um movimento de força? Com certeza. No momento em que você sente que não obstante é tudo que está acontecendo, e claro que isso está mexendo com as emoções de cada um de nós em níveis diferentes, eu preciso criar uma forma de viver e reagir dentro desse novo contexto. É o que está sendo me oferecido pela vida, e em vez de ficar num grau de revolta ou de negação, eu tenho que movimentar nele até que, em algum momento, as coisas fiquem um pouco mais claras, a gente possa voltar a um nível desejado de rotina. A gente está aqui com uma vacina acontecendo, ainda muito incipiente no Brasil, por questões que a gente não vai nem discutir aqui, que as pessoas não se providenciaram essa vacina. Aí vem mutações do vírus e a pergunta, e aí, a vacina cobre a mutação? E como é que volta o medo, ressurge a angústia? Quando a gente pensava que ia sair, aí vem uma segunda onda, a gente volta para ficar. Então, tem ainda muitas equações no ar, né? Esse volta para ficar, não seria um volta para ficar porque você ainda não está pronto? Vamos lá? Continua olhando para si, olha só. Eu vi uma constelação familiar feita pela Sophie Helliger, esposa do Bert Helliger, na Alemanha, logo no início da pandemia. E o representante do vírus, ele caía e levantava várias vezes. Olha só. Dizendo, enquanto não aprenderem, porque eu vim, eu levanto. Isso foi mais ou menos ali em janeiro. Tá no YouTube esse vídeo mostrando a constelação familiar, a constelação do vírus. Você pode constelar situações também. E é muito sintomático isso. Claro, a gente sabe, para além disso, que vírus tem ondas. A gripe espanhola teve 3, né? Então, assim, vem uma primeira onda. Se você não tem os comportamentos adequados, a segunda onda naturalmente vem, ela é mais contaminadora. O que é a mutação? Vírus mutam naturalmente. Sim. Então, o que acontece? Quanto mais pessoas que contaminam, mais o vírus tem que se replicar. E ele pode, nessa replicação, errar. O que é o câncer? O câncer é uma célula que vai replicando, e em algum momento erra e começa a replicar de forma equivocada. O vírus também pode replicar de forma equivocada e nisso ele muta. Então, quanto mais cedo a gente imunizar as pessoas, mais a gente se cuidar, menos a gente evita mutações dos vírus e o risco que isso implica para a coletividade. Porque ele pode tanto se tornar mais fraco, como se mais potencializar. Porque depende do contato com o organismo que ele vai ter. Exatamente. Porque nós é aquela história, somos iguais e somos totalmente diferentes. Exatamente. Né? Com certeza. Então, quer dizer, o que ele tem de efeito em mim, você vê os movimentos, né, entre as pessoas, o que cada um sente, né, e sequelas que ficam e gente que não tem sequela. E pessoas que estão sendo atestadas, que já está imune, que já teve contato com vírus e não teve. Eu não tive vírus, não estava perto de ninguém que tinha vírus, mas como é que eu já tenho vírus? Pois é, tem. Você pega e não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Muito mais perguntas que respostas, né? Vamos ver o que é que a gente vai, né, montando com esse pacote, com essa escola que a gente entrou. A gente saiu da escola padrão, né? E entramos para uma escola especial agora. Vamos ver o que as primeiras aulas da regeneração nos diz. Cada um no seu nível, universitário, primário, todo mundo está fazendo uma escola especial. Nós vamos tomar um cafezinho agora. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido do coração, Rossandro Klinger, batendo um papo gostoso aqui conosco. Rossandro,
Como as famílias podem identificar e como devem agir ao perceber um idoso deprimido ou ansioso devido a esse isolamento? Primeira coisa que a gente tem que pensar, é muito fácil dizer assim, procure ajuda fora, um terapeuta, um psiquiatra. Vamos começar com ajuda dentro, né? A pessoa, sabe por que os idosos gostam de sair? Porque a família não assiste em casa. Isso é verdade. Então, eles saem porque lá fora vão encontrar amigos, amigas que vão conversar. Ah, lá vem vovó de novo com aquela conversa. Aí vai contar de novo aquela história. Aí, pessoal, ninguém quer me Deixa ela ouvir? contar. Ninguém quer me ouvir, então eu vou sair. Aí agora essa alternativa de socialização foi bloqueada. Então, antes de procurar um terapeuta, um psiquiatra achando que está com problema, perceba o problema é a família não acolher. Né? É aquele que fica lá num quartinho que ninguém vai lá, que ninguém quer conversar. Lembre-se, nós vamos envelhecer. Vamos plantar para colher. Escuta, conversa, estimula cognitivamente, apresenta novas coisas, ensina a usar Facebook, mostra como é que é uma série, ajuda. Na verdade, as pessoas elas querem, qualquer um de nós quer ser visto, ser ouvido, ser valorizado. Então, a primeira coisa é como está o cuidado interno em casa? Como é que está a reação com essas pessoas? Né? E você se cuida? Porque se você não se cuida, você não sabe cuidar. Como é que você tem feito isso com você? Você tem se acolhido, se escutado, se percebido as nuances das suas emoções? Se você não faz isso, como é que você vai perceber se sua mãe e seu pai estão deprimindo? Não vai, porque você não está olhando nem para você, quiçá para eles. Então, é um momento da gente se olhar mais, para a gente se perceber mais e ser, como em o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é vos solicitado nesse mundo que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros, que muita gente acha que é aguentar, ter que engolir, ter que tolerar, mas suportar também é dar suportear, apoiar para que o outro aconteça como pessoa. Nós precisamos nos dar suporte uns aos outros. Esse é o mais profilático dos tratamentos para que se evite adoecer. Se isso é feito, não adoece. Você percebe, por exemplo, os idosos que têm uma vida longeva e a memória preservada, eles são pessoas que são importantes na comunidade. Ainda são vistos, respeitados e ouvidos. Os que começam a não receber mais estímulos, aí o cérebro vai atrofiando. Ninguém me pergunta mais, ninguém me escuta mais, ninguém me compartilha mais, ninguém me diz o que está acontecendo, então o cérebro deixa de ser usado, como um músculo, vai sendo atrofiado. E tem idoso também que se acomoda, né? Que não quer fazer. Tem, às vezes é porque assim, vem de uma geração que acha que isso não existe, que não adianta. No entanto, ainda assim, nós temos que tentar o máximo que a gente puder dentro do que ele gosta ou ela gosta de fazer. Por exemplo, meu pai, eu já disse para meu pai que seria tão bom se ele fizesse Sudoku ou palavras cruzadas, mas ele não gosta. Ele gosta de jogar dominó? Vai arrumar jogar outra dominó, coisa que ele né? Ele gosta de jogar gosta, baralho, ele gosta de montar quebra-cabeça. Não tem que ser o que você acha que é certo e o que é estímulos. A minha sogra tem 87 anos e ela mexe no Facebook, manda lá mensagem, manda WhatsApp. Eu atendia pacientes de 88 anos que ia de carro para o consultório, vindo da academia. Não é ótimo. Aí eu queria ser como a senhora, porque chegava toda de roupinha de malhada, dirigindo o próprio carro. E meus filhos querendo que eu não dirija carro. Tu acha, a senhora? Diz, claro, a senhora está certíssima. A senhora sabe que pode chegar um momento em que, por cuidado e amor que eles têm, eles vão precisar lhe ajudar. Mas enquanto a senhora tiver autonomia, continue insistindo. Óbvio. Né? Então a gente não pode tolher a pessoa, não pode deixar de estimular e depois achar, não, eu tenho que procurar coisa fora. Primeiro vamos procurar o tratamento dentro. Exatamente. Mais uma vez que identificou que tem feito tudo que pode fazer e ainda assim continua com algum transtorno, aí vamos buscar lá fora. Exatamente, com certeza. Como não adoecer emocionalmente com esse bombardeio de notícias e informações que tem? Hoje, um dos temas mais discutidos no mundo hoje, e eu falo muito desse tema, é o que a gente chama de educação midiática, ou educamídia, que implica em desenvolver capacidade cognitiva de senso crítico, para que a gente possa identificar, por exemplo, um dos problemas que a gente mais tem hoje é fake news. A quantidade de notícias falsas que são espalhadas dos mais diversos espectros políticos para lá e para cá, em que as pessoas criam teorias conspiratórias, bombardeiam você, as famílias se dividindo nos grupos do WhatsApp. Isso é uma coisa. Para isso eu preciso ter senso crítico, né?
A gente sabe, hoje em dia tem sido denunciado, inclusive por pessoas que fizeram parte da construção das redes sociais, dos algoritmos matemáticos que estão por trás das redes que nós conhecemos, que os algoritmos identificaram que as pessoas permanecem mais tempo nas redes sociais quando elas estão brigando. Então, quanto mais briga tiver, mais tempo você fica. Enquanto você está lá retuitando, acusando, agredindo, dizendo palavrões com a pessoa que você está dizendo uma coisa que você discorda, que é aquela mentira, não sei o quê, está aparecendo um anúncio de um tênis, de uma viagem, de uma roupa. Você está sendo manipulado pelas redes sociais para permanecer num conflito para que eles vendam. Recebeu uma notícia no seu WhatsApp, sinais de notícia falsa. Como eu sei que a notícia tem uma tendência de ser falsa. Me dá logo raiva quando eu ouço a notícia, muito ódio, assim, como isso está acontecendo? Então, probabilidade de ser falsa, palpitação. Aí é simples, você vai no Google, pega aquela notícia que você recebeu no WhatsApp, e aí bota no Google e vê se estão comentando nos órgãos de imprensa. Aí você faz, eu não acredito na TV tal, nem na TV tal. Tem alguma que você acredita que seja contra aquela outra? Vai na outra. Porque se nenhuma das TVs, nenhum dos órgãos de imprensa, de rádio e jornal, num país está falando daquilo, simples, é mentira. Agora, por que as pessoas acreditam em teorias conspiratórias? Porque é mais fácil. Teorias conspiratórias são simples. É muito mais simples chegar para uma pessoa e dizer assim, Iraci, eu acho que esse vírus foi inventado no laboratório. Do que dizer, a natureza tem trilhões de vírus inertes que ainda estão para acontecer e que eles em algum momento vão entrar em contato com a natureza, com animais, vão passar de animais para seres humanos e vai vir uma nova pandemia. Isso é mais complexo porque inclui um pouco de conhecimento de engenharia genética, de mutação. É mais fácil dizer, foi criado, isso é uma invenção. Não é mais fácil? Então, teorias conspiratórias sempre existiram ao longo da humanidade, só que agora é mais fácil de espalhar. Então, eu tenho que educar as pessoas e a mim mesmo e a mim mesma para que eu possa ter um senso crítico mínimo sobre aquilo que chega nos meus grupos de WhatsApp, do que eu vejo nas redes sociais. Outra coisa, como as redes sociais trabalham com proximidade de interesse, eu só vou ouvir notícias das pessoas que concordam comigo, o que vai dar um viés cognitivo. Exatamente. Eu não vou ouvir o contraditório. Eu vou ouvir só pessoas que concordam comigo, que dizem o que eu quero escutar, e não vou escutar quem diz diferente, porque nem aparece mais na minha timeline. Não aparece nada. Não aparece assim, na medida que eu deixo de curtir o comentário de alguém que discorda de mim, a rede social entende, ele não quer escutar a pessoa, então só vou mostrar João, porque ele não quer escutar Maria, e eu só vou escutar João pensa como eu penso como João, todo mundo pensa igual. E a gente acha a mesma coisa, e acha que o mundo é perfeito, e ali está todo acreditando mentira. E por trás disso, pessoas manipulando, jogando uns contra os outros por interesses políticos, para um lado e para o outro, enfim. Uma outra coisa é notícias. O papel da imprensa no mundo todo é noticiar. Né? As empresas de mídia, de um modo geral, noticiam tragédias. Simplesmente porque dá ibope. As pessoas gostam de coisas, de desgraça. Se você, por exemplo, vamos imaginar, antes da pandemia, esquece a pandemia, aqueles programas de final de tarde sobre uma batida ali, um assalto aqui, o helicóptero está cobrindo não sei o quê, traficante. Por que esses programas existem? Porque tem um monte de gente assistindo e que gosta de ficar alimentando o que é ruim, o que é desgraça, o que faz mal, porque está fazendo para o outro, porque não acha que faz mal para ele. Bom, essa entrevista que a gente está aqui agora, estão vendo no YouTube. Você deve estar em casa vendo no YouTube, não é isso? O YouTube, para mim, eu considero o YouTube um grande eletroencefalograma psíquico do planeta. Com certeza. Por quê? Porque assim, tem vídeo de Divaldo, tem vídeo da gente vendo esse programa, aí tem vídeo de Fábio de Mello, e do Dalai Lama, não sei o quê. Soma tudo isso aí e bota uma pessoa dizendo besteira, a audiência. Então, olha só, e eu vou lá e clico para ver, não é assim? Eu que procurei aquilo ali. Então, na verdade, a gente precisa fazer educação midiática e desenvolver senso crítico e capacidade de olhar. E aí eu vou aqui fazer uma atualização textual de uma passagem do Evangelho. Vamos lá. E fica uma concorrência para quem identificar, colocar, né, embaixo aqui. Se tivesse ao vivo, a gente ia botar uma... Se fosse a gente ia botar quem acertar primeiro ganha um livro. Mas é assim. O conselho é mais ou menos assim. Eu vou traduzir em linguagem do dia de hoje, tá? Câmera em mim. Olha só. Meu irmão, fique ligado. Não seja otário, não. Observe o cenário todo. Vê o que está acontecendo.
Não dá uma de poliana. Percebe todo o esquema. Agora, velho, uma vez que tu viu isso, velho, pô, fica com o que é legal, meu irmão. Você viu tudo, mas não leva pra casa o que não presta. Vê de tudo e retende o que é bom. Paulo, em linguagem do dia de hoje, vai roçando. Com todos os riscos que se inclui, né? Brincando com a situação. Ou seja, Mas é isso. vê de tudo, observa, não seja alienado, tenha uma noção do que está acontecendo, do contexto todo. Agora, retenha aquilo que é significativo e bom, né? Exatamente. Por exemplo, você quer se manter informado, é importante, mas para que passar o dia inteiro vendo notícia? Escolha um horário, um órgão de imprensa que você goste, num determinado horário, veja. Porque o resto é a mesma notícia sendo dada de outras formas. Então, vai lá, toma noção e sabe o que está acontecendo, não está se alienando a um contexto, ainda mais num momento como esse. No entanto, todavia, entretanto, porém, como diz Emmanuel Debalde, a tudo isso, eu consigo também perceber, porque enquanto tinha pandemia, pessoas morrendo, fato, né? Egoísmos, manipulações, corrupções, tinha solidariedade, pessoas se juntando, fazendo a diferença, resgatando, cuidando. Ou seja, os dois movimentos. Eu observo os dois, mas eu retenho o que me interessa. Se o que te interessa é reter o caos, você está psiquicamente sintonizado com o caos. Se o que te interessa é reter a luz que está sendo manifestada, você está sintonizando com ela. Exatamente. E nesses tempos tão desafiadores que estamos vivendo, como saber aí a diferença entre resiliência e comodismo? A resiliência seria uma característica pessoal ou uma habilidade? Resiliência é uma habilidade que a gente constrói. Né? As pessoas não nascem com resiliência. Elas vão se tornando mais ou menos resilientes conforme o caminhar da própria existência, as escolhas que fazem, os recursos que possuem. O adendo a essa informação que eu acabei de dar. Como aqui é um programa espírita, somos espíritas, nós sabemos, obviamente, que aquela criança que você percebe como ela é resiliente, de onde ela aprendeu isso, para a gente é fácil. Tem outras vidas. Ela consegue responder melhor essa situação do que essa outra criança, porque ela tem um conjunto de competências adquiridas em outras existências que, ainda que de forma inata e instintiva, está respondendo agora. Então, eu preciso, eu posso, eu devo desenvolver habilidades emocionais para lidar num mundo complexo como o nosso. Entre essas habilidades está a resiliência. Mas vamos falar um pouco da história desse conceito. Por volta dos anos 70, se começou a pesquisar sobre se a gente já tinha, como eu citei no outro programa que a gente fez, né, Iraci, um manual com mais de 700 transtornos emocionais. A gente não podia ter um manual com as competências emocionais, né? Se começou a perceber que tinham pessoas que passavam por circunstâncias muito difíceis e que, não obstante a isso, elas reagiam bem. E essas, às vezes, por exemplo, crianças, imagina um caso bem extremo. Uma criança abandonada pelos pais, criada num orfanato e abusada sexualmente. Muita dor. Algumas se destruíam e outras não. E aí, na época, pensaram, poxa, essas crianças são invulneráveis. Usaram inicialmente o termo invulnerabilidade psicológica. Até que alguém chegou assim e disse assim, não tem ser humano invulnerável. Invulnerabilidade definitivamente não é uma característica humana. Divina, mas humana, de fato, não é. Não é que essas crianças fossem invulneráveis. Elas sentiam as dores, elas sentiam a angústia do abuso, do abandono. No entanto, elas conseguiam, para além desse evento, continuar sendo pessoas funcionais. E aí foram buscar uma terminologia que pudesse falar um pouco sobre o que seria isso. Então seria o quê? Aí pegaram emprestado da física dos materiais, ali por volta dos anos 1970, ali no década de 70, a psicologia positiva trouxe da ciência da física dos materiais o conceito de resiliência, que é pegar a sua esponja de prato, lembra aí da casa, você aperta para lavar a louça, e quando você tira, ela volta ao normal. Ela é resiliente. Pega uma folha de papel e você faz assim, ela volta. Mas se você amassar todinha, ela não volta só. Tem um ponto de resiliência. Mas resiliência ainda não dá conta disso, sabia? Porque a pessoa não volta para o estado anterior. Ela volta melhor depois do evento. Então, tem pessoas que passam por um trauma e desenvolveram estresse pós-traumático. E tem pessoas que passam pelo mesmo trauma e desenvolveram crescimento pós-traumático. Do mesmo jeito que quando a gente quebra um osso, o lugar onde ele cola
o calo ósseo é mais duro do que o osso, não é? Exato. É como se a vida fosse fazendo vários calos ósseos. Alguns ficam sem condição de andar, outros ficam de muletas e outros vão se fortalecendo. E esse recurso, quer você tenha trazido do passado ou você esteja construindo no presente, a qualquer momento você pode decidir construir, desenvolver. É claro que algumas circunstâncias da vida, na vida infantil, diminui muito mais a potência de algumas pessoas a reagirem às dores da vida do que outras. Como espíritas que somos, nós sabemos que tem crianças que passam por situações absurdas e ainda assim, como a flor de lótus, em meio à lama, se abrem, e tem outras que não conseguem. Bom, pensando nisso, o que a gente tem que fazer enquanto sociedade? Oferecer o melhor para todos. Com certeza. A gente não vai fazer o contrário. Não, como alguns vão sobreviver, vamos oferecer o melhor. Não, vamos oferecer o melhor para todos. E para aqueles que não tiveram o melhor e que por isso estão comprometidos na capacidade de desenvolver a resiliência, devemos ajudar, resgatando inicialmente, cuidando, sarando as feridas, acolhendo, para depois potencializar a pessoa, empoderar e depois dar autonomia. É como alguém que vai aprender a andar de bicicleta. Você não pega uma pessoa que está começando de bicicleta, uma criança, e joga numa ladeira. Você vai andando com ela segurando, bota as rodinhas, deixa ela aí sozinha com as rodinhas para lá e para cá, depois tira as rodinhas, mas vai segurando, até que deixa ela aí e não sabe para levar quedas. Até ganhar a destreza de se equilibrar naquelas duas rodas. Assim, emocionalmente, a vida também vai se conjugando. Vai desenvolvendo autossegurança ali, né, para crescer, né? Exatamente. E isso passa a ser uma motivação, muitas vezes, de ser uma pessoa que vem propiciar a outras pessoas crescimento através da sua própria força. Com certeza. Né? Com certeza. Então, é uma transformação. E você acredita que essa entrada que a gente está dando na regeneração, esse marco pandêmico, será uma força de crescimento para as pessoas? Sim e não. Sim, porque um evento dessas proporções, desta magnitude, o impacto econômico, social, psíquico no planeta, não tem como passar inerte. Não tem como passar imperceptível e transformador. Não, porque nem todo mundo vai aprender, né? Mas eu acredito que a sociedade como um todo aprende. Mas algumas pessoas, nesse contexto, vão recusar e vão continuar com consciência de sono. Mas como a gente não vive do despertar de todas as pessoas, porque as transformações históricas nunca foram feitas por uma massa inteira. Foi um grupo de pessoas que começou a ir para além dessa média e quis construir algo novo, que foram galvanizando os interesses dessa massa e foram, por atração, criando um movimento de mudança. Que acontece, às vezes, de uma revolução e de um evento como esse, que cria revoluções tecnológicas, de comportamento, na educação. Quantas pessoas... Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa simples, assim, cotidiana, do meu contexto. E ser chamado para fazer uma palestra num estado para educadores, mesmo que seja num estado como São Paulo ou como Rio, que tem lugares gigantes, que você pode colocar 5 mil pessoas, não passa disso, né? E durante a pandemia, uma vez passada inicialmente aquela adaptação para palestras virtuais, voltar para esse mesmo estado, fazer uma palestra desta feita virtual. Imagina, Secretaria do Estado tal. E em vez de ser num centro de convenções na capital, é feita pela internet, e em vez de ter 3 mil pessoas, tem 40 mil assistindo. Entende? Isso é fantástico. Porque em casa. É algo que não se fazia, né? Em casa, e certamente o marido está do lado, a esposa, a avó, a tia, vendo também. Então, a escala de entrega aumentou. Isso vai ficar. Então, tem muitas coisas que irão ficar desse aprendizado. No coletivo, acho que a gente vai ganhar. No individual, é uma escolha de cada um. Mas no coletivo, sem sombra de dúvidas, a gente vai ganhar. A gente sabe que muitos setores ainda estão fechados, né? E a dificuldade de se voltar é uma dificuldade grande, porque muitos não querem voltar a trabalhar, que gostou, né, das férias, que vê como férias, e outros querem trabalhar sem tanto desgaste. Então, tem uma modificação. Você acredita que toda essa
essa vida, digamos, econômica, socioeconômica, ela vai ter uma transformação definitiva Eu acho que ela, eu acho que ela já da está, forma. ela já está tendo, sabe? Desde o início. Se previu coisas que não aconteceu, coisas que a gente não previu aconteceram. Uma rede famosa mundial de cafés, em Tóquio, por exemplo, percebendo que os centros das cidades estão se esvaziando, porque muita gente está ficando home office e muitas empresas já disseram que não vão voltar para o presencial, e elas vendem café para quem está trabalhando, elas começaram a criar coworks, em que você está lá para trabalhar e ao mesmo tempo toma o café, você pode ou ficar usufruindo da internet, trabalhar nas mesas públicas, ou alugar uma baia individualzinha, trabalhar ali e a cafeteria continua vendendo café para quem está trabalhando. Se você tinha 1.000 funcionários e percebe que pode ter apenas 200 por dia, porque os outros 800 podem ficar em casa, aquela série de 1.000 lugares vai para uma série de 200. Então, você, em vez de ter você pega um amigo seu, vários sublocam um único lugar e vão dividindo aquilo ali. Então, certamente muitos prédios vão ficar esvaziados, vão ser transformados certamente em habitação nos centros. Tem tantos movimentos que estão lá. Aqui estou fazendo análise meramente... seu esposo pode falar muito melhor do que isso, do que eu, que ele trabalha com construção civil. A gente está falando de um único ponto de transformação, né? Muitas pessoas que voltaram durante a pandemia a trabalhar de casa e foram para a casa dos pais em cidades menores, que viram o ganho e o benefício de qualidade de vida em cidades pequenas e que não voltam de jeito nenhum para grandes capitais para pegar um carro ou transporte, passar 2, 3 horas por dia dirigindo para ir para vir, que é um certo desperdício de vida. Você passar 2, 3 horas dirigindo um carro que você poderia estar em casa acompanhando os filhos, vivendo um casamento, vendo uma coisa junto, tomando um café com mais calma. Tem gente que não quer mais isso. Muita gente experimentou coisas assim, como é que eu não estava vendo que a vida era louca? Eu não quero mais voltar para essa rodinha do ratinho e ficar rodando. E ficar dando as mesmas voltas no mesmo lugar, Exatamente. né? E quanto às crianças que estudam, você acha que vai ter uma nova forma de estudo educacional? Existe coisas interessantes com relação a isso. A primeira coisa que eu acho caiu a falácia de que a tecnologia pode substituir os professores. Né? Não. Nunca se sentiu tanta falta de professor agora com tanta tecnologia. A educação não é só empurrar conteúdo, é relacionamento. É troca afetiva, é construção de identidades que se dá entre um ser humano e outro. Exatamente. Então, você não faz isso com inteligência artificial. E não Tem vai cursos passar gratuitos. a sua vida inteira fechada num núcleo pequenininho. O professor, os alunos entre si, os alunos com o professor, eles constroem, eles dentro da escola, do ambiente, todos que fazem o ecossistema educacional se constroem mutuamente. E isso não pode ser feito por inteligência artificial. Tem na internet vários cursos gratuitos. Por que as pessoas não fazem? Falta interação humana, né? Interação humana. Mas, ao mesmo tempo, sem sombra de dúvidas, a ideia de deixar conteúdos disponíveis, que a gente chama de assincrônico. Sincrônico é quando você vê ao vivo com o professor aula. E assincrônico é quando você, por exemplo, está vendo esse vídeo depois que a gente gravou. É um vídeo assincrônico. Então, esse aprendizado vai ficar e a gente vai poder oferecer muito mais para as pessoas. E acho que os próximos anos vão ser vai ser muito compartilhamento sobre o que a gente aprendeu ao longo da pandemia em todas as áreas, inclusive na educação. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final de Plenitude, olha só, mas já estamos em plenitude. Rossandro, deixa uma mensagem para os nossos espectadores, para essa nova vida transformadora que estamos construindo. Aceita o convite. Aceita o convite para, no momento em que a vida chama para você se transformar. Não aceite esse convite como quem acusa, você é incapaz. Não é, você é tão capaz que pode se tornar melhor do que é. Você é tão capaz que pode ter um casamento melhor que o que você tem. Você é tão capaz que pode educar seus filhos melhores do que você tem educado. É um convite para aprimorar-se. Não é uma acusação para incompetência, é um convite para uma competência a mais. Aceite o convite da vida. É isso aí, então. Rossandro, muito obrigada pela sua presença aqui em Plenitude. Estamos em plenitude hoje. Tamo que delícia, junto. matando saudade. E a todos que nos acompanham todas as segundas-feiras, às 16 horas, aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós deixamos uma mensagem de amor. Ame intensamente, porque a única coisa
que vale a pena na vida é amar. Porque a vida é amor, auto-amor e amor ao próximo ao seu redor. Ame intensamente. Beijinho cor-de-rosa e uma semana de muito amor e muita paz para você.